Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fundo numa das parábolas mais conhecidas que existem, para a gente explorar juntos os significados dela e encarar uma pergunta central que ficou no ar, sem resposta, até hoje. E é aqui que o negócio fica sério. Esse é o grande mistério que prende a atenção de todo mundo. A história, que a gente geralmente chama de A do Filho Pródigo, termina, na verdade, com uma baita tensão no ar, sabe? Um drama humano que fica inacabado. A decisão do irmão mais velho simplesmente não é contada. E isso nos convida a pensar, afinal de contas, qual foi o verdadeiro final? Olha só o nosso roteiro para hoje. Primeiro, a gente vai entender por que essa parábola é vista como inacabada. Depois, vamos dar uma olhada bem de perto no coração de cada um dos filhos, tanto o que partiu quanto o que ficou. Aí, vamos investigar quem é, de fato, o verdadeiro protagonista dessa história. E para fechar, a gente vai fazer aquele exercício de se olhar no espelho. Então, vamos lá. Essa história que está lá no Evangelho de Lucas é um pilar das parábolas sobre misericórdia. E o contexto é tudo, né? Jesus não conta essa história do nada. Ele está respondendo diretamente a um pessoal que o criticava por acolher pecadores, por comer com eles. Só esse cenário já dá uma pista gigante da intenção por trás de tudo. E olha que interessante, muita gente hoje em dia prefere nem chamar de parábola do filho pródigo, mas sim de parábola do pai misericordioso. E essa mudança de nome não é à toa, não. É uma verdadeira virada de chave. Sugere que talvez o foco principal não devesse ser o erro do filho, mas sim nossa reação extraordinária do pai. As ações dele são o verdadeiro coração da narrativa. Certo? Vamos começar pelo personagem mais famoso, né? O filho mais novo. Aquele que, num ato de total rebeldia, exige a herança e simplesmente some no mundo, em busca de um novo horizonte, bem longe de casa. A trajetória dele é uma queda livre. Ele pede a herança, vai para longe, torra absolutamente tudo e acaba na pior situação possível. E aqui tem um detalhe super importante. A motivação dele para voltar, no primeiro momento, não é nem o amor pelo pai, é pura necessidade de sobreviver. Mas olha só, o simples fato dele reconhecer o próprio erro já foi o bastante. O Papa Francisco tem uma visão bem interessante sobre o estado interior dele. Diz que o rapaz estava cansado, sabe? Cansado de uma relação que ele sentia como muito exigente. Ele tinha fome de um afeto que ele mesmo acabou jogando fora. Ele foi buscar dignidade nas próprias conquistas, uma liberdade que ele achou que podia controlar, mas acabou encontrando só o vazio. E é aqui que a história dá uma guinada. Tem uma ideia do autor Henry Nouwen que é simplesmente genial. Ele diz que não existe só um filho perdido, existem dois. Um que se perdeu longe de casa e outro que se perdeu dentro de casa. Uau! Isso muda tudo, né? Porque força a gente a olhar para o outro irmão e perceber que tinha um drama silencioso acontecendo ali, debaixo do mesmo teto. Então vamos focar agora nesse personagem que muitas vezes fica meio esquecido, o filho mais velho. Aquele que nunca saiu, que cumpriu todas as regras à risca, mas que, como a gente vai ver, estava com o coração tão longe do pai quanto do irmão que foi embora. A reação dele à festa é muito reveladora. Ele não consegue compartilhar da alegria. Pelo contrário, seu senso de justiça rígido e o seu orgulho o impedem de celebrar. A obediência dele era só por fora, mas o coração estava cheio de amargura. Ele se rebela, na verdade, contra a misericórdia do pai. Pois é, o ponto central é que esse filho mais velho simboliza uma pessoa que está fisicamente presente, mas emocionalmente completamente ausente. O coração dele, cheio de orgulho e de rancor, está a quilômetros de distância da compaixão do pai. Ele se acha tão justo, tão correto, que se torna incapaz de perdoar. Bom, com esses dois filhos perdidos, cada um a seu modo, a narrativa se volta para a figura que conecta tudo, o pai. E é por isso que muita gente defende que ele é o verdadeiro protagonista, porque são as ações dele que revelam a mensagem central da parábola. E aqui a gente vê um amor que não espera, um amor que age. O pai não fica parado esperando uma explicação. Primeiro, ele vê o filho de longe. Depois, ele sente uma compaixão imensa. Em seguida, ele corre na direção dele. E, por fim, o cobre de beijos. É uma misericórdia que chega antes mesmo de qualquer pedido de desculpas. E aqui está a beleza da história. Essa misericórdia não é só para o filho que voltou. O pai faz a mesma coisa como o filho que está ressentido. Ele sai da festa, vai ao encontro do mais velho, convida, tenta reconciliar. A porta da casa e do coração dele permanece aberta para todos. Teologicamente, essa dinâmica toda pode ser interpretada assim.
O filho mais velho representaria uma relação com Deus baseada na lei, sabe? Naquela obediência rígida, no mérito. Já o filho mais novo, por sua vez, representaria uma nova relação, baseada na graça, no perdão que é de graça incondicional, que era o que Jesus anunciava. E agora a gente chega na parte final, que talvez seja mais importante. É quando essa história tão antiga se transforma numa ferramenta poderosa de autoavaliação, um verdadeiro espelho para a nossa vida. O Papa Francisco nos convida a fazer exatamente esta pergunta. Não só ouvir a história, mas se localizar dentro dela. Será que a pessoa está no campo, ressentida, ou está voltando de uma terra distante, toda quebrada? A resposta revela muito sobre o estado do nosso coração. E aqui vem uma provocação final. E se o desafio não for apenas se ver como um dos filhos perdidos, mas ser chamado a agir como pai, a ser paciente, acolhedor e misericordioso, mesmo quando parece tolice ou quando o mundo inteiro nos incentiva a julgar? E assim, a parábola que parecia inacabada nos deixa com esta questão final. Não tem resposta certa ou errada, é só um convite à reflexão. Trazendo essa história para a nossa vida hoje. Com qual dos 3 personagens cada um mais se identifica? O filho perdido, o filho ressentido ou o pai misericordioso? A resposta fica para cada um de nós.